lutas, tudo bem com vocês? Alex Poatan, um dos lutadores mais inteligentes quando o assunto é engajamento nas redes sociais. Poucos lutadores sabem usar tão bem sua conta no Instagram como esse cara. Além de provocações certeiras e brincadeiras sempre bem-humoradas que cativam os fãs que o seguem na internet, o Poatan sabe muito bem gerar conteúdo de interesse público. Não é para menos. Para quem não está ligado, há pouco tempo o Poatan virou nosso concorrente aqui no YouTube. Ele tem um canal onde ele mostra em vídeos publicados quase toda semana bastidores da sua vida. Então esse exercício de publicar vídeos na internet faz com que ele entenda muito bem hoje em dia que tipo de conteúdo o seu público gosta de consumir. Por exemplo, poucas coisas geram mais engajamento do que qualquer mídia que comprove que Poatan é um gigante das lutas, tanto em relação à altura, com fotos posadas fazendo pesos pesados parecerem atletas comuns e inofensivos, quanto em relação ao peso, mostrando a quantidade de massa que ele corta rumo às suas lutas no UFC. Não é comum lutadores ficarem expondo quanto pesam quando estão em off, quando não estão em preparação para suas lutas. Pelo contrário, tem muito lutador que não gosta nem de ouvir a pergunta quantos quilos faltam para você bater o peso. O Poatan faz isso porque ele confia no seu profissionalismo e ele sabe que o público gosta de acompanhar o seu peso. Então ele joga pra galera. Acredite se quiser, mas o Poatan já apareceu aqui no canal Encarada dizendo que ganhou tamanho comendo hambúrguer e pastel na janta todo dia depois do treino. Se você reparar bem, vai ver que o físico dele na época do kickboxing era mais franzino. Como no MMA ele acumula treinos de luta agarrada, jiu-jitsu e wrestling, o Poatan entendeu que novos músculos sendo trabalhados resultaram na estrutura atual. Como peso médio, o Poatan chegou a dizer em janeiro desse ano, quando estava em off, não tinha luta marcada, que ele batia 107 quilos no máximo, ou seja, 23 quilos era mais ou menos o que ele cortava até desde o início da preparação para sua luta contra o Adesanya, para até o momento da pesagem oficial. E não tem jeito, é muito peso. Embora tenha gente que concorde com a declaração de Anderson Silva, que criticou a decisão do Poatan subir para os meio pesados na esperança de vê-lo reconquistando o cinturão da categoria dos médios, eu tendo mais a concordar com Glover Teixeira, fiel escudeiro do brasileiro. Semana passada, depois de bater Anthony Smith num duelo de luta agarrada no Fight Pass Invitational em Las Vegas, Glover Teixeira disse que o Poatan está com 104 quilos e seco, e a 11 quilos do limite da categoria dos meio pesados, a menos de um mês aí para a luta contra Ian Blachowicz, ele se disse muito mais tranquilo em relação ao peso do Poatan. E na verdade nem só o peso, em relação ao futuro do brasileiro. Quando o Poatan disse que ia subir para os meio pesados, eu disse a ele, eu adorei que você vai subir de peso, porque eu não gosto de vê-lo cortando tanto peso. Você não faz ideia do quanto ele cortava. Ele está com 104 quilos agora e está seco. Ele está com provavelmente 8% de gordura corporal. Para ele, descer para os médios era loucura, loucura. Eu não corto tanto peso, mas eu sei como é difícil. E quanto mais velho você fica, mais difícil fica. Isso eventualmente pode ser ruim para a saúde dele. Eu não quero isso para ele, eu não quero ele nessa posição. Então eu estou feliz que ele subiu de peso. Além do lado humano do Glover estar cuidando da saúde do amigo, ele também está pensando na longevidade da carreira do Poatan no esporte. Como eu já falei aqui no canal, embora muita gente tivesse a expectativa de ver o Poatan se mantendo na categoria dos médios para imediatamente reencontrar o Adesanya e tentar recuperar o cinturão da categoria dos médios, muita gente também já tinha há muito tempo a expectativa de ver o Poatan subindo para a categoria dos meio pesados. E no final das contas, não adianta eu, vocês, Anderson Silva, ninguém falar. Quem sabe bem o que passou no corte de peso é só o Alex Poatan. Então essa é a primeira opinião principal e é ele quem vai decidir e não adianta, só ele sabe o que ele passava. Na segunda prateleira vem a galera, assim como o Glover Teixeira, que acompanhou o corte de peso, então viu de perto tudo que o Poatan passava para bater o limite da categoria dos médios. Então a opinião de um cara como o Glover tem muito peso, é absolutamente compreensível o Poatan estar subindo para os meio pesados. Ainda assim, diga-se, um ex-peso médio ter que cortar mais de 10 quilos para bater o limite da categoria dos meio pesados com um mês para a luta contra Ian Blachowicz no UFC 291 impressiona e muito. Mas, por outro lado, é um cenário muito mais tranquilo daquele que o Poatan estava acostumado na categoria dos médios. O corte de peso menos drástico pode inclusive ajudar o ex-campeão da categoria dos médios a aguentar melhor as porradas dos caras da categoria dos meio pesados, que a mão do brasileiro vai ficar mais pesada na categoria de cima, isso ninguém tem dúvida nenhuma. Agora, cuidar também da absorção de golpes é um bom negócio. Agora, lembrando que essa semana tem promoção do canal Encarada com a stake para o UFC 290.
para quem for apostar nas duas lutas principais do evento desse sábado, usando o código Encarada. Na luta principal teremos Alexander Volkanovski defendendo o título absoluto dos penas contra o campeão interino Yair Rodrigues. O australiano vai em busca da quinta defesa de título bem-sucedida, enquanto o mexicano tenta levar o cinturão absoluto para o México. Já na coluta principal, o brasileiro Alexandre Pantoja vai em busca do cinturão peso mosca. O lutador, que já venceu Moreno 2 vezes, tenta tirar o Brasil do zero depois que Amanda Nunes se aposentou e o país ficou sem cinturão no UFC atualmente. Já Moreno, depois da trilogia interminável com Davidson Figueiredo, tenta manter seu reinado na divisão e se vingar das derrotas para o brasileiro. A promoção é para dobrar os lucros de quem apostar no vencedor das duas lutas principais, mas quem quiser acompanhar as regras, termos e condições para vocês participarem dessa promoção do canal Encarada com a Stake, é só lá no nosso Instagram que eu vou contar tudinho para vocês nos próximos dias. Fiquem ligados e usem o código Encarada desde já para fazer o seu login lá na Stake. Mas aí, eu quero saber a opinião de vocês. Qual a expectativa de vocês para a estreia de Alex Poatan na categoria dos meio pesados? Vai fazer muito bem para ele subir de peso ou vocês acham que não é bem assim? Comenta aí.